Olá, Maralha, internautas, nossos amigos do Facebook, todos aqueles que efetivamente gostam do nosso trabalho. Habitualmente estamos aqui para refletir com agrado, fazer uma análise periférica sobre todos os assuntos. Hoje não vai fugir a regra, o pessoal está à espera. Sabemos em todo o lado que nós chegamos, estamos à espera desse trabalho. E vamos hoje tentar refletir um pouco sobre a criminalidade. Angola vive durante muito tempo uma situação penosa por causa do crime, e então vou aproveitar a responsabilidade que tem cada um dos nossos analistas para refletirmos, explicar então o que efetivamente está a acontecer. Venham comigo. Mondengue, morrendo! Está Miguel, sempre presente. Guesta, parabéns, hein? Estás longe, hein? Guesta. Estás longe porque afinal de contas, desde que decidimos fazer aquele nosso primeiro trabalho e tal, de refletir pura e simplesmente, as pessoas em todo o lado estão cientes do que está a acontecer aqui, e é daqui que está a sair mesmo, daqui de Angola que está a sair alguma reflexão para os nossos irmãos que estão no exterior. Tocamos da outra vez na Jamaica, sentimos outros factos, e tudo isso está a ser analisado aqui, o pessoal está a consumir lá fora. Parabéns para ti, parabéns para o PIC e parabéns para todos nós e para também quem está a assistir essa atividade. Posso passar? Não, deixa-me. Não vais dizer nada? Pois não. Não, por enquanto. Mas é assim, a nossa matéria de trabalho desse género já acontece há muito tempo. Acontece há tanto tempo que a primeira vez que eu me lembro terem me permitido que não falasse igual na comunicação social foi ainda em 2014. Quando uma instituição reguladora da comunicação social entendeu que nós estivéssemos a fazer, incentivar a juventude à violência. Não, uma reflexão como esta não faz mal. Todo mundo precisa de um conselho. Eu também preciso de um conselho. E todos nós precisamos de um aconselhamento para seguirmos melhores na nossa vida. Fazemos parte de um mundo global que é este, Angola, e este mundo global nos dá a percepção de como nós estamos. Ajudar com este pouco, acho não ser muito, e fazer sempre é bom. Pique, bem disposto? Bem disposto, Conta Miguel. Obrigado mais uma vez, não é? Mais uma vez para fazermos aquilo que tem sido uma tradição, né? Um habitué aos domingos, né? Sim, senhor. Vou dar também um abraço aqui ao nosso amigo Osvaldo Contreiras, o jovem Vado Speed, que já é um analista de algumas coisas, também reflete e está ligado à academia, porque ele fez relações internacionais. Olá, bem disposto. Obrigado, Conta Miguel. Obrigado, audiência, e obrigado pela oportunidade. Pois, então vou pedir para o Osvaldo Contreiras fazer-nos situar um pouco relativamente à criminalidade, não é? Angola vive muito tempo um descalabro por falta não, por causa da criminalidade, jovens e tal, mas muitas vezes não conhecemos as causas disso. Quero um input pela academia, pelo que ouve, pelo que trabalha, sobre esta parte da sociedade que está praticamente provida de crime, se efetivamente cometer. Osvaldo. Sim, eu acredito que o tema em causa, o caso específico, vem através da injustiça social. Portanto, quando há injustiça social, significa que o Estado está a se ausentar daquilo que deveria fazer, e daí as consequências. Portanto, há injustiça social. Portanto, se o Estado optar ou tiver que fazer aquilo que lhe é devido, que ele tem que fazer porque foi eleito pelo povo, se ele foi eleito pelo povo é porque é para cobrir e para fazer as expectativas de quem o elegeu. Quando não é feito isso, aí surgem os problemas. Uma delas é o que nós estamos a debater hoje. Se houver justiça social, obviamente que vai diminuir os grandes índices de criminalidade, os grandes índices de prostituição e tudo o que vem através desse mal que a nossa sociedade enferma. Mas, Osvaldo, por exemplo, neste momento, eu
estou solidário com, efetivamente, com os nossos irmãos que estão na cadeia. Muitos irmãos foram parar a cadeia por coisas mínimas até, e então isso também nos preocupa quando o jovem, em vez de estar enclausurado, em vez de estar encarcerado, devia estar aqui a pensar em criar coisas novas para evoluir, para desenvolver o nosso país, está ali parado por causa de um problema que tem efetivamente cometido. Afinal, é o problema social, né? O que leva os jovens a ficarem presos. É social e é conjuntural. Portanto, o jovem, quando não tem emprego, quando não tem uma formação adequada, então não tem como optar por outra coisa, senão mesmo este caminho, que não é bom para a nossa sociedade. Mas eles, por si só, não são causadores disso, porque quem os governa tem a responsabilidade disso e está na nossa Constituição. Então, quando as pessoas que dirigem o nosso país se ausentam daquilo que deveria ser a sua vocação pela qual foram eleitos, então daí as causas. Então é basicamente isso. Ok, Pique, estava então a acompanhar a abordagem aqui do nosso convidado. O que é que vai na sua mente com relação ao tema que hoje arranjamos, a criminalidade? Sinto muito, repito, o facto de muita gente estar na cadeia, não é? Por dar aquela palha, quer dizer, galinha, 50 quilos de arroz, Exatamente. então tudo isso. O que é que te dá? Criminalidade é, na verdade, um tema de reprovação social, na medida em que o próprio Código Penal, não é, tem especificidades penais para esse tipo de ação, não é? Então, vejamos o seguinte: por que as pessoas optam pelo crime? Esta é, na verdade, a questão que tem que se colocar. A sociedade, por que as pessoas optam pelo crime? As pessoas optam pelo crime, desvio de comportamento, de conduta, aquele que efetivamente se promove um divórcio entre ele e os princípios que são normativos, socialmente normativos, aqueles que são os códigos de conduta, aqueles que são os princípios que, na verdade, servem para promover uma harmonia entre mim e o meu próximo, entre mim e o espaço que me rodeia. Quando há uma ruptura desses princípios, há efetivamente ações criminosas, onde o jovem opta por roubar um telefone, uma galinha, uma botija para sobreviver. No caso, por exemplo, de fome, e aqui já fome, não é? Então, o Estado aqui, o Estado, na perspectiva do corpo governante, é chamado a responsabilidade. Se o menino está a roubar porque tem fome, então é porque o Estado não meteu comida. Porém, se o menino está a roubar, mesmo tendo comida, até sabemos que há pessoas que são de famílias muito bem abastadas, classe média abastada, mas cometem crimes, roubam, furtam, cometem outras naturezas de crimes. Esses são por desvio de conduta, porque com certeza não faltou um conselho, ou então, se faltou um conselho, faltou efetivamente aquele conselho onde o pai senta e tira tempo para educar a criança a ter um caminho naturalmente aceitável. Porque temos um problema: as pessoas enriqueceram as suas famílias, deram calçado, mas não deram educação. Educação que o indivíduo, o menino, não pode, por exemplo, subtrair o que é do outro. A educação que receberam é do tipo aquela educação que ao sentar à mesa tens que abrir o casaco, aquela educação que tens que pegar a colher ou o garfo na mão esquerda e a faca na mão direita. Essa é a educação que é na verdade uma educação sobre ética, sobre como estar, né, perante os seus. Não basta também a educação de que o que é do outro e deve ser respeitado, que se você roubar estarás dentro da esteira na esteira de um crime e podes ser responsabilizado por isso. Então, eu sou do tipo que vivenciou um conjunto de crimes motivado por ausências, carências mesmo, porque nós temos um país que a cidade ela é muito pequena. Ou seja, vamos falar sobre Luanda, por exemplo. Luanda tem uma baixa muito pequena, que se pegamos a baixa e colocamos dentro do Kazenga, eu acredito que ainda sobram espaços nas extremidades do Kazenga ou nas extremidades do Cacoaco.
Mas se pegamos o Kazenga e trazer aqui dentro desse espaço que chamamos Baixa, não sobra nada. Então, o que é que se criou? Nos subúrbios, criou-se a lei do menor esforço, onde o governante não se preocupa com quem vive ali. Aqui na Baixa... Mas todos esses governantes vieram de lá. Infelizmente, ou seja, felizmente vieram de lá, mas infelizmente esqueceram a sua origem, não é? Abandonaram. Então, essa lei de menor esforço, que é do tipo que o cidadão do Kazenga, o cidadão de Viana, de Cacoaco, ali do Nguanhá, ali do Tchendovava, ali do Danjaré, sofre, é que faz com que muitos vão para a delinquência. Então a delinquência é resultado da lei de menor esforço, porque o governo não faz um esforço massivo para que as coisas que são do tipo canalizada para uma pequena elite pudesse chegar para todos, não é? Isso é matemática, e a matemática desse ponto de vista é muito acertativa, porque os números não falham. Se eu, por exemplo, dividir 10 por 5, cada um vai ter 2. Se eu dividir 10 por 10, cada um vai ter 1. Porém, se eu dividir 10 por 1 vai ter 10. E o que acontece é o quê? 29 milhões de habitantes fica com nada e 1% desses 29 fica com tudo. O que isso produz? Prostituição, que é o modelo de delinquência por parte do gênero feminino, ou bandidagem, né? Que é roubo e furto por parte do gênero masculino. Os dois modelos de delinquência, quer o feminino como o masculino, promovem a mesma coisa, mortes. Por exemplo, o jovem que vai roubar, ele quer alguma coisa que lhe garante segurança. Isto pode ser arma branca ou arma de fogo. Se o indivíduo, por exemplo, resistir a uma tentativa de assalto, pode ser morto. Então, você vai sustentar a indústria do caixão. Uma pessoa a menos na tua estatística. O lado feminino. A menina tem grandes necessidades por causa dessa falsa ideia de sociedade de bem-estar, onde as marcas valem mais do que o caráter da pessoa, e, no entanto, ela vai se prostituir. Os níveis de segurança, quando a vontade de prostituir-se é muito grande, são muito pequenos. No entanto, ela pode produzir variadíssimos tipos de doenças de transmissão sexuais. Por exemplo, o HIV, ou a sífilis, a gonorreia, ou a hepatite, ou, né, o grupo das hepatites. Todas essas doenças também produzem morte. Ou seja, tanto a bandidagem por parte do setor feminino quanto do gênero masculino promove a mesma consequência, que é mortes. E morte vai naturalmente diminuir o número de cidadãos que nós somos. Nós já somos pouco num espaço muito grande. Então o governo tem que naturalmente criar mecanismos para ver se nós diminuímos os níveis de delinquência por necessidade. Olha, nós temos feito esse trabalho aqui com a ideia de acoplarmos as nossas reflexões às pessoas que efetivamente precisam do aconselhamento, não é? É tudo do coração para o trabalho que estamos para a Câmara, mas temos dentro de brevemente uma missão de estarmos também no exterior. Não sei se os meus irmãos sabem, Gangsta, dentro de dias, meses, este trabalho vai nos levar também a outra paragem do mundo, não é? Refletir um pouco sobre a África no Brasil. Está preparado para um trabalho como este? Pesado? É um trabalho satisfatório, né? Porque é aquilo que a gente apostou a vida ao longo desses anos todos, né? Preparados, estamos preparados, é a nossa vida, a gente vive a falar. Estamos preparados, desde já agradecer sempre a Deus, né? Que é a base fundamental, que no meio desse mar, esse oceano de miséria e de grandes dificuldades, conseguimos ser homens positivos, não tentar cair para um caminho que seria de facto um caminho marginalizado, né? Então vamos representar Angola com dignidade, essa terra de todos nós. Estamos aqui preparados, estamos a estudar, que é para defender a tese. Bandido número um da Zona Norte. Este é o rótulo que o Gangsta, o próprio Gangsta gosta, mas ele tem que explicar por que é bandido número um. Há 20 anos atrás, se eu fosse bandido, de facto ia-te roubar o relógio. 20 anos depois, continuo a ser o bandido e não te roubei o relógio. Significa dizer que eu dei um nome na emoção de gangster
E hoje é um nome reflexivo. Só sou um jovem fora do comum, entende? Desse espaço de 1.246.700 km², com quase 29 milhões de habitantes, e que a sua maior parte da população é jovem e vive dentro de um processo de exclusão social muito profunda. Então eu poderia ser, eu tive todos os meios na vida, todos os mecanismos para ser gatuno, para continuar hoje, se calhar estaria na cadeia ou estaria morto já. Mas o hip hop de alguma forma conseguiu me resgatar e hoje eu estou aqui, tá bem? Então, tudo que a gente faz só fala que é para gerar reflexões e nada mais. É sempre um ponto de vista sobre aquilo que a gente vê, o mundo e a sociedade em particular, que é essa Angola. E vamos lá então para essa criminalidade como tema de hoje. O que é isso de criminalidade? Tivemos a ouvir aqui o Osvaldo, o Contreiras, o Pique, mas quero ouvir de ti também. Essa criminalidade, como começa, depois as consequências e tudo isso. Consequências para um país que quer desenvolver-se com a sua massa humana. Como? Temos jovens na cadeia, já fomos lá para a cadeia, já vimos os jovens. Eu lamento, tu lamentas, todos nós lamentamos o facto do outro estar preso, mas alguma coisa lhe obrigou a estar ali, né? Não, claro. Mas eu penso que aqueles jovens que estão na cadeia, eles não conseguem, de alguma forma, tipo, transformar o país ou levar o país para uma outra. Alavancar o país, né, do ponto de vista econômico, financeiro, do ponto de vista social. Porque a população reclusa em Angola, segundo os dados que eu tive acesso, só são 22 mil pessoas. Só. É muito pouco, mas para poucos estabelecimentos. Entende? É muito pouco para poucos estabelecimentos. Um país se refere em 3 pontos fundamentais: o aeroporto, as cadeias e os hospitais. Quando um cidadão chega num país, um cidadão estrangeiro, e aterra num aeroporto que está colado com uma periferia, o aeroporto está a lhe dizer seja bem-vindo. Então seja bem-vindo a essa periferia que é país. Entende? Quando eu digo sobre as cadeias, num espaço de 2 metros ao quadrado e tem 30 pessoas, então é um país que atropela sistematicamente os direitos humanos. Não se importam com isso. Quando eu digo os hospitais, nos países mais evoluídos do mundo, os hospitais servem para dar solução dos problemas patológicos. Em Angola servem para morrer. Chegas na porta do hospital, você vai morrer aí. Quando a gente fala de criminalidade, em Angola temos um problema grande a se apegar. Que a criminalidade é roubar um telefone, a criminalidade é dar um tiro, roubar um plasma. Isso não é crime. Não. Em condições normais, se existem jovens que estão lá presos nos presídios, porque roubaram um telefone, roubaram galinha, botija, tinham que sair. Eles não são criminosos. Foram endossados por uma força maior. Qual é essa força maior? A pobreza generalizada. O país, ao longo dos 42 anos de independência, nunca foi governado por um governo efetivo. E eu posso desafiar qualquer politólogo para vir rebater. Nunca tivemos um governo. O país foi governado por uma máfia. Entende, Cota? Não eram políticos, eram mafiosos. E é um tipo de crime que eles cometeram ao longo desses 48 anos, aliás, desses anos todos de independência, que é pior do que quem rouba uma tela, é pior do que quem rouba uma botija, é pior do que quem rouba um carro. Chama-se crime de lesa pátria. Ou seja, todos os angolanos foram vítimas nesse passado, durante a vigência desse Estado. Qual é o tipo de Estado? Um Estado implementado pela primeira vez na história universal, na Itália por Mussolini em 1922, que é o Estado corporativo. Foi o que eles aplicaram aqui em Angola. E esse Estado corporativo passou por um processo de assassinatos coletivos em vários setores da vida, quer genocídio cultural, genocídio político. O genocídio político foi o primeiro ponto do partido. Centralizamos a política em Angola dentro de um partido-Estado, partido único. Já não existe nenhuma força, ninguém pode falar. É um genocídio político. O genocídio cultural, matar a identidade cultural do povo, para o povo viver como estrangeiro na própria pátria. Hoje estamos a viver as consequências do genocídio cultural. Entende? Então quando a gente fala... genocídio físico, sim, né? Quando nós falamos de que existe de facto em Angola uma criminalidade, isso não é crime, é fome só. O criminoso em Angola usa fato. O criminoso em Angola tem um status quo. Ele é ministro, ele é diretor de um departamento, ele é PCA de uma empresa pública. Ele se arroga
ter autoridade para roubar o dinheiro do povo. Porque aqui, ser contrário é ser penalizado, vai ser fuzilado, vão te matar. Ou não vais ter a extensão social. E ao longo desses anos, principalmente nesses 10 últimos anos do boom petrolífero, agudizou-se ainda a situação. Houve muito dinheiro na mão das pessoas, que foi um propósito para criar uma política de consumo e não de educação. O dinheiro desapareceu. A política de consumo que todo mundo comprava gerou vícios baseados sobre a política de consumo, o poder do consumo. Agora está a ver o que é que estamos a colher. Não há dinheiro e as pessoas são viciadas. Viciadas em quê? Em pagar consumo. Então por isso é que vamos se prostituir cada vez mais. Quem vai se prostituir é a minha irmã que mora no Kazenga, a irmã que mora no Sabizanga, a irmã que mora no Marçal. Será que é a filha do senhor que mora no condomínio? Não, porque ele é um criminoso, ele roubou, dilapidou o erário público e ele criou um universo paralelo. Ele vive numa bolha, enquanto a gente vive no mundo real. No mundo real, entende? Nessa perspectiva, quando a gente fala crime, o crime não está associado ao pobre, o pobre só foi criminalizado. Porque o pobre cresce com a ideia de que ele é pobre. Quando os angolanos não conseguem contestar o que vivem, as misérias, isso chama-se crime. Porque o povo foi levado à ignorância, a aceitar que não ter luz é normal, que não ter água é normal, que estradas buracadas e pagas uma taxa de circulação para uma seguradora e não arranja uma estrada, o teu carro estraga, você ainda compra as peças, é normal. A mentalidade do conformismo foi um protótipo gerado pela própria política de Estado. Isso é crime. Então tu não tens cidadãos nesse país. Em Angola não há cidadãos. Não há. E eu desafio os estatistas a virem para aqui para rebater. O que é um cidadão? Um cidadão vive de 2 valores jurídicos importantes: o direito e o dever. O angolano não tem direito à água, não tem direito à luz, não tem direito à manifestação, não tem direito a fazer greve. Então tu não és cidadão. Mas você cumpre de facto, de quando em quando, alguns deveres. Agora, o que é um habitante? Não, o dever também não está completo. O dever é o emprego, né? O emprego. Não, o dever é quando o cidadão cumpre com a sociedade. O direito é aquilo que a sociedade te protege, te dá. É natural isso, é constitucional. O que eu estou querendo chamar a atenção? Os angolanos não são cidadãos, são habitantes. O que é um habitante? Se a gente falar quantos somos em Angola, 29 milhões somos habitantes. Quantos cidadãos existem em Angola? Poucos. Porque no habitante tem que ter direito. Nós não temos direito. No cidadão, não? Aliás, no cidadão, nós não temos direito. Só temos dever a cumprir. Sabe qual é o dever? Ver, ouvir e calar. E se você reagir, haverá contenção das forças de segurança, entende? Nessa perspectiva. Então, é preciso, às vezes, tentar desmontar a perspectiva de como se publicita o crime. O criminoso é quem está na comarca. Não são criminosos. Nem todo jovem que está ali a cumprir prisão preventiva, há 6 anos, ele cometeu um delito pesado. Se calhar é uma briga na rua, se calhar roubou pato. Um homem que rouba pato fica 6 anos na cadeia. Come milho, come farinha ali dentro. E aqueles que roubaram então fundo soberano ficam como? Aqueles que dilapidaram o seu Angola, como é que eles ficam? Então, enquanto não tiver aqui um equilíbrio na justiça, isso é um trabalho, hoje nessa conjuntura de governação, que a PGR está fazendo um trabalho com muito esforço, muita coragem, muita atitude, que a gente até parabeniza e vai em solidariedade. É preciso ter o equilíbrio da justiça. É preciso ter o equilíbrio da justiça e, acima de tudo, fazer jus a quem são os autores. Porque aqui é um problema muito grande. Eu roubei uma galinha, sou gatuno. Você roubou 10 milhões de dólares daí dele. Não, você cometeu peculato. Você também é gatuno. Sim. Então como é que você quer transformar ele como um homem do peculato e eu sou gatuno porque eu roubei uma galinha? Agora vamos ver os efeitos colaterais das ações. Eu roubei a galinha da vizinha Minga. A vizinha Minga vai se sentir prejudicada porque não tem a galinha no quintal. Você roubou 10 milhões daí dele. Quantas pessoas vão ficar sem consumo de energia elétrica? A tua dimensão, o teu raio de ação de assassinato é maior do que o meu. Então temos que ter aqui, tentar descomplexar quem é criminoso. Roubar galinha? Sim, criminoso. Mas o que roubou também é criminoso. O que roubou o dinheiro do banco também é criminoso. Mano, quando eu roubo uma galinha, roubo um plasma, os efeitos são efeitos virados para uma determinada pessoa, para uma determinada família. Mas não foram os pobres, os desgraçados, em Angola, que faliram 3 bancos. Faliram o Banco Cap, a Caixa Agropecuária já nos anos 90,
Faliram o Banco Espírito Santo, que até o dinheiro do Banco Espírito Santo, dos empréstimos, foi pago por via de um decreto presidencial, 5 bilhões de dólares. Um dinheiro que, que é do povo. Pagaram a dívida do banco com dinheiro do povo sem consultar o povo. Quem é criminoso? É o povo? É o menino do Kazenga? Não! Não é um menino do Kazenga. E sobre esse caso, por exemplo, sabe-se e o BPC, que assinatura... E o BPC, estou a falar de 3 bancos. A Caixa Agropecuária, o Banco Espírito Santo e o BPC. Os empréstimos mal parados, que até uns saía, há rumores que saía, empréstimos, aliás, créditos em Angola, com bilhetinhos. Mas desculpa, que país é esse? Eu sou criminoso. Chama-se de lapidar, não é? Eu sou criminoso, porque estou a roubar um pato. Eu tenho fome. O irmão que está no Kazenga só tem fome, o irmão que está aqui no Catambor só tem fome. O bairro Operário era um bairro de desgraçados, de gente indígena na época colonial. Nos 42 anos da independência ainda existe, até está pior do que na época colonial. Eu sou criminoso. Quem transformou o bairro Operário numa periferia no centro da cidade? Fui eu. Foi o menino do Kazenga? Não, foi aquele que usa gravata. Hoje, consigo notar que Angola já teve mais de 5 milhões de fatos em 42 anos de independência. Só existe ainda um fato sério e sincero, que é o do novo presidente. Todos os fatos eram pele de cordeiro. Está vendo? Todos eles eram peles, né? Estavam vestidos, como é que se diz? Lobo revestidos em pele de cordeiro. Sim. Porque esses fatos destruíram o país. Porque as pessoas não ouvem. Temos que matar o paradigma, as pessoas têm que ouvir a população, entende? Há vários colóquios sobre delinquência juvenil, baixas taxas. Não. Porque as pessoas criam atividades para ganhar dinheiro. Vão no Zé Pixana, vão nos hotéis, realizaram colóquio, vêm a mídia, comeram rissóis, beberam gasosa, se cumprimentaram, foram para casa. Olha, tem mais tiro lá no bairro. O problema do bairro é fome. O problema do bairro é casa com condição. Com condições, aliás. Habitação com condições. O problema do bairro é dar uma vida com dignidade às pessoas. O Kazenga pode existir, mas não mais nessa dimensão. Que quando chove fugimos de casa, apanhamos ticão. No portão, você está vendo, tua vizinha está morrendo, está apanhando ticão porque choveu. Mas desculpa, que país é esse? Quem é o criminoso? Eu queria só... O crime, sim, o crime, portanto, é este o tema de hoje. É que o Gangsta está a lamentar, de facto, a vivência também dos nossos irmãos no Mosec, na periferia. Não só na periferia, Conta Miguel. O crime não está só na periferia, mesmo aqui nos gays, aqui na cidade, no centro, onde a gente está aqui. Então como é que um cidadão vai construir uma casa em cima do terraço do prédio dele? É vontade dele? Não é vontade, não existe uma política de distribuição da habitação. É só isso. Já voltamos. Eu queria só acrescentar o que o Gangsta disse. Nos 3 poderes existenciais que corporizam o Estado, que é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O poder judiciário é o único poder que não tem eleição direta do cidadão, mas julga e condena em nome do povo. Não tem eleição direta do povo, mas condena em nome do povo. Qual é a legitimidade do poder jurídico, ou judiciário? É as sentenças ditadas pelos juízes. É só ver como é que está as sentenças, quando os juízes ditam as sentenças. É péssimo. Para quem entende de direito, sabe como é que o nosso sistema funciona. Então é preciso, a quem é de direito, investir mais nesse setor, que é um setor-chave nesse aspecto. Há um princípio básico no direito que diz que entre condenar um inocente e alguém que é coisa, vale a pena não condenar. Há um princípio basilar, mas isso é com condições básicas no sistema judiciário. Aí está o problema, tem que se investir também nos juízes, nos procuradores, nos advogados, naquelas pessoas que fazem parte da boa, como pode dizer? Da nomenclatura, nesse caso, né? Da nova nomenclatura. Das entidades, das instituições, né? Tudo, do poder judiciário em si. Tem que se investir nisso, senão o povo vai continuar a sofrer e haverá mais pessoas presas, sem culpa a formar. Mas, Conta Miguel, queria só ressaltar. Se não existir a interindependência dos órgãos de soberania, são os 3. Dificilmente a gente vai ter uma justiça equilibrada. É só olharmos no passado, aquele antigo procurador, aquele presidente do Tribunal de Contas, tinha um relógio de $70 mil.
O sapato dele, se calhar, sim, custava 12 mil. E o fato de não sei qual era o valor, ganhava quanto? Se segundo, não sei se estou com dados precisos. O salário mais alto em Angola, do ponto de vista da função pública, é do Presidente da República. É 1.400.000 kwanzas. Como é que aquele senhor ali tinha um relógio de 12 mil euros? Tirou aonde? Como é que ele vai prender? Não vai prender ninguém. Porque os bandidos de verdade, que são políticos dirigentes, ele não pode prender porque existe o compadrio. E não há separação de poderes em Angola. Países onde há separação de poderes, porque há uma complementariedade. Tem que haver separação e complementariedade, porque os poderes entre eles complementam-se. Mas o que existe em Angola e em África é que o poder executivo leva por arrasto todos os poderes. E o poder judiciário tem que ser independente, porque ninguém está acima da lei. E em África não, todos os poderes vão por arrasto pelo poder executivo. Em Angola eu penso, até chegar a nova conjuntura, nova administração de Estado, com esse novo governo, ninguém estava acima da lei, eles eram a lei. Porque existia aquele slogan, sabes quem eu sou? Aqui havia pessoas que tinham poder, que matavam quando quisessem. Está a entender? Então você está a querer dizer que aqueles 22 mil que estão ali nesses estabelecimentos prisionais são criminosos? Não são criminosos. Mesmo o meu irmão que roubou no banco, ele não é criminoso. Coitado, só houve um desvio de conduta do lado dele, porque ele também é necessitado. Ele teve desvio de conduta, porque o crime tem 2 pontos de partida: o desvio de conduta e a panela vazia. Para nós em Angola, a maioria é motivado pela panela vazia, porque há até filhos de famílias bem abastadas, mas que são criminosos. Mas não foi endossado pela falta de comida, não, foi o desvio de conduta do lado dele. Mas a maioria, essas mídias hoje que estão a encher o rabo aí, tipo balão, com essas picas, as jardadas, estão a encher o rabo por causa de quê? Já se perguntaram? Não é para serem assediadas. Então, por isso eu disse, não deram educação, deixaram só o vício do consumo e não tem dinheiro para comprar nada. Então vão arranjar metodologias de sobrevivência. E essas metodologias de sobrevivência vão gerar caos na sociedade. Hoje estamos a viver uma sociedade de caos, onde não existem lideranças, nem, como é que chama aquilo? Referências juvenis que conseguem travar. Jovem que sai à rua, entende, que diz é para manos, porque os jovens do passado eram políticos. Se você não falar em defesa dos interesses político-partidários, você não vai se enganar, porque depois se criou aqui uma religião da extensão social, que é a bajulação. Está entendendo? Se você bajular, você vai se dar bem, sabe? Vai ter fato, vai comer um bife, uma picanha. A bajulação, o novo presidente mandou cortar essa, mandou tipo, era até uma religião ilegal, né, que foi retirada. Agora você está vendo onde é que os bajuladores foram, desapareceram, os sapatos já não estão brilhantes, as barrigas estão a entrar para dentro, já não estão nos restaurantes. Os bajuladores são culpados dessa situação. Eu não sei se poderia enfatizar aqui 3 figuras importantes ou 4 bajuladores de Angola, que até são professores universitários. Nessa nova conjuntura, nem deveriam lá estar, porque eles violaram o universo acadêmico. Esse ar que está a respirar, você está a dizer, graças ao chefe, isso que Deus deu, o oxigênio. E quando o chefe não existia? E quando o chefe, então se o chefe morrer, vai levar o ar também. Está entendendo? Dentro do universo acadêmico, porque até você estudou, mano, mas a tua ganância pelas coisas te fez você reprovar a ciência e se tornou num criminoso, porque é acólito. Eles são potenciais criminosos desse Estado, desse sistema do passado, que meteu essa juventude frustrada. E ainda hoje, quando você chama atenção, sabe que querem se fazer de vítima. Mano, esses cotas deveriam meter na cabeça deles. O tempo passou, já não são implacáveis. Hoje existe uma justiça que vai de alguma forma ser atuante. E a gente está solidário, entende? Nessa perspectiva. Estamos a falar de genocidas. Está entendendo, Conta Miguel? Quando tu olhas o Monte Sumo, o Calupeteca está preso. Está preso. Continua preso. Continua preso. E eu gostaria de fazer aqui um apelo ao governo de Angola. Na pessoa do senhor Presidente da República, né? Com todo respeito, mandava tirar o Calupeteca. Porque ali morreram 1080 pessoas, segundo dados de um relatório independente. 1080 pessoas, é muita gente. Eu sei que se calhar houve um desacato. Ele foi dado como criminoso. Sim, né? criminoso, mas com desacato à autoridade. Mas tá bom,
Ele está preso e os que me coordenou matar Matança. 1080 pessoas. Até tem um banco que estragou, que mandaram ilegalizar o banco dele. Não era governador da altura. Não era governador. Ainda tem que ser respeitado com quem? Com mérito. Um assassino, um genocida. É genocida porque é um assassinato em massa para um determinado grupo etnolinguístico. Entende? Então, devia ser então solto, não é? não tem que sair. Outra conjuntura. Peteca. É o que aconteceu agora com esses cidadãos aí que eu vi agora no Jornal de Angola que foram ou reduziram a pena, que é daqueles cidadãos do Palácio Militar. E porque a conjuntura era outra. O chefe deles é que mandou dar tiro. Ele também só era um Robocop, só disparou porque se ele não disparasse também, cumprir ordens, não só cumpriu ordem, nem ia ter comida na casa dele, o salário não ia cair. Então foi obrigado a fuzilar. Tem sempre um culpado. Tem sempre um culpado. O líder. O líder usam fatos. O líder não é aquele que dá tiro, que puxa o gatilho. Esse também é desgraçado, é miserável. Entende? Então temos que olhar a criminalidade numa outra perspectiva. Eu só queria fazer aqui um apelo ao povo. Mano, quando chamarem criminoso, aponta criminoso. Porque nós não somos vítimas. Deixa perguntar aqui o que é que vai na cabeça do PIC depois de todo esse item, tudo isso que é esses subsídios do Gangsta e aqui do nosso irmão Osvaldo. Antes do PIC intervir, Na vossa entrevista? não é rápido, há miúdos de 15 anos de idade que estão a estudar de noite. Crianças. Isso não é crime. Que é um crime. Então eu roubei pato, Contra sou os criminoso. direitos humanos. Sim, isso é contra os direitos humanos. Não é crime isso. Um ministro que comprou vacina da malária ou da febre amarela, que no valor real era $5, você comprou vacina pirata a $1 para ficar com os 4. Você não é criminoso? É criminoso. O criminoso sou eu. E está ali a correr livre, a correr na marginal, na calçada, a fazer exercício. Esses cotas tinham que ter vergonha na cara deles. Porque não lembro um pobre desgraçado do Kazenga, ou de qualquer bairro aqui, miserável ou mesmo aqui da cidade, que tinha um jato privado para ir buscar prostitutas no Brasil. Não lembro. Um pobre. Não lembro um jovem que tinha um jato privado para trazer toneladas de cocaína. Não lembro. Não lembro um jovem desgraçado aqui do angolano que tinha um jato para meter dinheiro vivo em cash para levar para fora. Entende? E agora está a circular aí um vídeo de um quarto em que há muito dólar, há muito kwanza, uma palete. Mas você acha que aquela paleta é do miserável? Euros, muitos euros. Aqueles euros é de um pé descalço. Um angolano pé descalço tem isso. Angolano pé descalço é dono de um prédio. Angolano pé descalço foi no Banco Espírito Santo e lidera lá $800 milhões, assim toma, do nada. O angolano pé descalço, se fosse fazer um crédito no banco, o Estado ia assumir a dívida dele, pagava por via de um decreto. Não. O criminoso usa fato. Esses fatos de Angola não valem nada. Experimentamos 42 anos de fato, os fatos não mudaram o país. E o pior, queria fazer aqui um apelo aos economistas de Angola, não enganem o povo. As pessoas às vezes têm na ideia que precisamos injetar no mercado nacional $70 bilhões para a nossa economia e as coisas vão mudar. Não vão mudar. Sabe por quê? A dívida com a China é muito alta. Nunca nos mostraram as modalidades de pagamento. Não é meter dinheiro aqui que vai mudar. Não. $100 aqui nós poderíamos estar a comer 3 vezes por dia. Sabe por que não comemos 3 vezes por dia? Porque o país não tem produção interna. O problema está na produção interna, não está nos dólares ou os euros que tem que entrar para a economia. 99% de tudo isso. A África do Sul é um exemplo. Sim. Ficou banida há 50 anos e conseguiu 99%. Conseguiu sobreviver. Conseguiu. 99% do... Então, quando fazem esse relatório que tem que injetar dinheiro no circuito financeiro, estão a ser um criminoso com discurso. Isso é um discurso de mentira. O problema está aqui dentro. Zona Econômica Especial de Viana, aquela ZE, não tem nenhuma indústria a trabalhar. A 50% vão lá ver. Então não fundamos ali. Conta, Miguel. É importante fazer-se elites. Mas as elites não podem ser meros paraquedistas. Em Angola foi esse caso. Dar $500 milhões a um cidadão que nem tem noção do que é que significa, nem tem noção quem é o presidente que está na nota de $100. Nem conhece quem é o presidente americano que está na nota de 20, de 50. Você vai dar um cidadão assim? E de um. Foi o que aconteceu em Angola. Pessoas desinstruídas dentro de um paradigma político-partidário. Você não vê, empresários de Angola são da lalada, não sabem falar, não conseguem discutir um tema sobre economia, sobre mercado financeiro, mas é empresário de quê?
E durante esse tempo todo, Angola não criou ricos. Aliás, Angola não criou riqueza, criou ricos. Não são ricos. não criou Estamos rico. falando na perspectiva Não criou nem riqueza nem rico. Eu quando falo em rico, Criou- do ponto de vista de dinheiro. Não, Porque não, são riqueza endinheirados. vem da produtividade. Por exemplo, eu posso perguntar ao Gesta, não existe. O Gesta, se me falar uma ou duas pessoas que começaram da base e subiram, mostra-me só duas pessoas. Não existe. Vou chegar lá. Porque era um dinheiro dado. É isso que eu disse, chamei a atenção. Tá aí o Eu sou a problema. favor da criação de uma elite. É importante a criação de uma elite por um Estado democrático de direito em que a ordem econômica e financeira é o capitalismo. Há essa necessidade da gente ter uma elite econômica e financeira, mas muito forte. Mas que não seja uma elite econômica e financeira de políticos. Quem são os donos das bombas? É político. Daquele avião? É político. O dono do aeroporto? É político. Daquele clube? É de político. Daquela prostituta que veio do Brasil? É político. Oh, epá. Então, político não é isso. Tá entendendo? Só para ouvir aqui o Pique. Pique, político não é isso. Claro Eu que acho que o político resume-se a um cidadão que beneficia ao povo. Quer dizer, o plano de Estado beneficia a população. Exatamente. Então, como é que é político que tem, político que rouba, político que criminaliza? Na verdade são gatunos que se vestem de políticos, né? Infelizmente. E o problema também é que o povo foi tão imbecilizado ao ponto de não cobrar, não faz cobranças, né? O indivíduo, pronto, levam lá a votar. Depois de 6 meses não faz cobranças. Aliás, eu acho que o Tribunal Supremo tinha que invalidar aquilo de militância partidária. Pronto. Os partidos têm que ter militantes para os serviços administrativos, mas não precisa ter 1 milhão de coisas. Não precisa, porque 1 milhão de militantes significa 1 milhão de votos inconscientes. O que é um voto inconsciente? É um voto que você não olha para questões de prós e contras do plano de governo do teu partido. Você não analisa se o partido A, B e C, ou seja, se o partido A, o programa do partido A é melhor que o programa do partido B, e se o programa do partido B é melhor que o programa do partido C. Você tão somente vai depositar o teu voto no partido A porque é o teu partido. Então é um voto inconsciente. Nós não podemos ter votos inconscientes. Ainda por cima, o angolano não pode viver também de partidos. Tem que viver da angolanidade. Exatamente. Né? Primeiro é a angolanidade, depois a questões partidárias. Porque é o primeiro nasce o ser humano, depois ganha o gentílico em função da região geográfica que nascer. Angolano, nesse caso. Nós até devíamos viver todos em função da cultura, né? Exatamente. Sim, porque Angola é culturalmente forte. É muito forte. Quer dizer, já foi muito forte. Hoje, infelizmente... Não, ainda é. Só que são coisas, são pedras basilares que não se põem em evidência. Sabe por que não é muito forte? Calma só, Gans. O genocídio cultural. Exatamente. Sim. Sabe por que não é muito forte hoje? Porque o que as nossas academias promovem ou produzem? Arrogância. Um professor universitário fala contigo na ponta do nariz, é arrogante e não produz conhecimento. O que ele faz é reproduzir o que aprendeu, 500 anos, 600 anos, né? Ou pelo menos aquilo que foi o conhecimento que se produziu no período helênico. Se buscas referências filosóficas num professor de filosofia, só vai te dizer europeus. Sócrates, Platão, Aristóteles. Aqui a África não fez coisa, não fez filosofia. E até esses aprenderam, beberam da sabedoria do Egito, né? Do Kemet antigo. Sim. Tanto arte, tanto ciência, quer na perspectiva da matemática e dos seus elementos, geometria, por exemplo. Vamos só ver o milagre que é fazer uma pirâmide. Aquilo é matemática, porque é muito acertativo. E ver o tempo de durabilidade de uma pirâmide. Daqui a mais vários milhões de anos, vão ter que estudar. As gerações que vierem mais tarde, se não tiverem contato direito com as matérias relativamente às pirâmides, vão ter que fazer cálculos no âmbito da datação radioativa para perceberem a idade das pirâmides, não é? Hoje o que é que fazem? Fazem um estudo para verem quem de facto eram os faraós. Estão a descobrir que são negros e um contributo muito grande do professor Diop e do Kizerbo.
é uma vantagem, mas agora as nossas universidades passam isso? De facto, claro que não. Então, só mesmo para terminar, Gensa, só mesmo para terminar. Então, o que nós produzimos é ocidental, porque as nossas referências de filosofias são todas ocidentais. As nossas referências no âmbito da matemática são todos ocidentais. Eles te dizem que Pitágoras foi bom matemático e que Descartes é o pai da matemática moderna. Ok, mas será que nós não tivemos matemáticos aqui? Então, como é que a África, aquela África que está ali entre o Níger, o Chad, um pouquinho mais para aqui o Reino Mandinga, um pouquinho o Songhai, o Axum e todos aqueles reinos eram muito fortes na perspectiva do comércio. Havia matemática, havia matemáticos lá, estás a ver? Só queria enfatizar, as universidades angolanas são uma fraude, deveriam ser encerradas. É verdade. E continuando, deveriam ser encerradas. Não, e queimadas, né? Porque não, até vamos usar uma linguagem até que é muito radical e não estamos numa conversa, né, com urbanidade e não há necessidade. Mas deveriam ser encerradas, porque fazem parte desse processo da criminalidade de Estado. Institucional. É genocídio de Estado. Estado, poder político. Porque essas universidades também são propriedade dos políticos. Os políticos também são donos das universidades, não é justo. Muitos deles são reitores. Mas qual é o então objetivo? É negócio. É negócio, não investimento. A educação não pode ser vista na perspectiva do negócio. O negócio é quanto é que custa aqui, é 20 mil. Ali, olha, 16, isso é negócio. Investimento é quando tu formas de facto. O cidadão, quando sair dali, tem o know-how para produzir para o país, para desenvolver a pátria. Contribuir. Essas universidades é tudo uma brincadeira. Quer dizer, estamos a passar em 40 anos, ou 42 anos de independência, sobre um genocídio institucionalizado pelo Estado. Deixa-me só ter uma ideia, Gensa. Uma vez, Cota Miguel, eu perguntei a uma universitária, já terminou inclusive, eu perguntei-lhe, entre você e o presidente, quem é mais importante? E ela disse, sem rodeios, claro que é o presidente. Veja o modelo de universidades que estamos a produzir. Não tem capacidade de racionalizar e olhar para as questões de interdependência e as questões de monodependência. O presidente, para ser presidente, ele depende do cidadão. Então, o presidente não pode ser mais importante que o cidadão, porque ele é dependente do cidadão para ser presidente. Mas o cidadão, o povo, não precisa de um presidente para ser povo. Existem fases de vacatura onde o povo fica sem um presidente, sim, né? A preparar para outro pleito ou a preparar para um novo presidente. É o problema da Venezuela, né? Que até há dois presidentes, o caso extremo. Exatamente. Sim, sim. Então, nunca você vai ter uma nação sem povo e com um presidente. Não, vais ter uma nação com um cidadão que ontem foi presidente porque não tem povo para ele governar ou para ele presidir. Então é importante que as universidades criem pessoas, formem pessoas que consigam pensar e não esse pensamento muito analfabético, onde a pessoa não sabe fazer análise daquilo que é o valor semântico das palavras. Porque são programados, infelizmente, boa parte dos universitários são programados, está a ver? Bom, o que eu vou fazer agora, vamos fazer uma parte final, um remate de tudo que efetivamente nós falamos aqui. Estou preocupado com a situação do crime, preocupado com os nossos irmãos que estão na cadeia. Mas e quando o Cota Miguel fala está preocupado com o crime, vê só como é que se combate o crime em Angola. Sim. Quando é nos bairros é tiro da cabeça nos meninos lá. Nós moramos nos bairros e conhecemos a realidade dos bairros. Os serviços de investigação criminal, 4 da manhã, 3 horas da manhã, estão a bater, romper porta, tiro, miúdo, bandido que tem 17 anos. Matam. Agora o que roubou 1 bilhão, por que você não vai lá também lhe dando um tiro do pé? Não lhe dá por quê? Tem que negociar com ele. Tem que negociar com ele. Também porque o Estado tocou. Porque aquele também que está a matar, e quando tu dizes que o agente de Nick foi lá dar tiro, o mais agravante é que depois de encontrar os aferes do próprio criminoso, roubam a mascote do criminoso, escondem o carro do criminoso, ficam também com a casa do criminoso. Também mais outro crime em cima de um crime já feito. Estás a ver? O que o Gensa está a dizer é verdade. Nós vivenciamos isso. E o pior de tudo isso, Cota Miguel, é que boa parte também da nossa população foi imbecilizada a aceitar que o criminoso tem que morrer. Estás a ver? Foi imbecilizada a aceitar. Sim, são consequências. Não, claro, é verdade. Sabe por quê? Olha só uma coisa, Gensa. O indivíduo morre e as pessoas dizem, fizeram bem dele matar. Não, ele é uma consequência. A lei lhe confere o direito de vida agora. E o pior, sabe por que tem que se matar? Mata-se por uma questão muito simples.
Porque também a justiça é débil. Você prende de manhã, sai de noite. tarde. Oh. Não, eu conto, Miguel, há um outro problema que vamos te dizer aqui. E nós estamos a falar, nós somos do Kazenga e conhecemos muitas coisas do Kazenga. Quando o comandante de uma pequena esquadra está aflito, está sem dinheiro, manda prender os conhecidos gatunos da banda. Uns 10, 15 ou 20. Depois, quando as famílias forem para lá, não, foi só um mal entendido, mas para sair tem que pagar uma caução de 50 mil kwanza. As famílias voltam e a bater as portas de cada vizinho para fazer uma solidariedade, uma vaquinha para sair. Então, a partir dali, tu te apercebes que o fulano... Isso existe. Existe isso, Cota Miguel. Estamos a falar de coisas que nós vivenciamos. Sim, os comandantes é que mandam prender. E hoje fica fácil. Sabe por que, Cota Miguel? Porque um teu vizinho também é polícia hoje. Foi lá, mesmo não gostando, mas foi porque quer sobreviver. Então ele depois vem te dizer aquilo que efetivamente é segredo interno. Estás a ver? Fica fácil. Uma cena que deixa-me muito triste é o facto de nós não conseguirmos analisar todos os criminosos. Queremos ver apenas o pobre criminoso. O Estado, por exemplo, quando não mete medicamento é um crime. Também tem que ser culpabilizado. Um exemplo, nas redes sociais, a coisa de um mês, semanas, estavam a condenar, a ostracizar quem vive no Zango, porque no Zango faz muito sol. O sol tem 4 modelos de raios, que é o beta, o gama, o beta, gama, o alfa e o ultravioleta. O ultravioleta é o mais famoso e é o mais agressivo. Mas se o Zango faz muito sol e as pessoas são violentadas pela força dos raios solares, foi porque o Zango foi um projeto constituído na base da propaganda eleitoral. E é criminoso isso. Então não foi terminado, porque não olharam para questões da... como é? Não, a plantação de árvores. Não é? A questão das árvores ajuda muito para a diminuição da força do próprio... Exatamente. Da resistência do sol. Está aqui o Gangsta. Nós temos uma região vizinha à nossa, que é Petrangol. Na Petrangol tinha as mulembeiras, né? Tinha aquela região das mulembeiras. Mas aqueles já foram os colonos que deixaram. Exatamente, mas por que eles deixaram? A Vila Lince também tinha mais árvores que tem agora, por exemplo. Estás a ver, Cota Miguel? Quando tivéssemos a ir a Cacoaco, quando chegássemos para aquela região que tinha muita árvore, sentias uma frescura muito boa. Claro. Significa que as árvores têm o poder de discutir, de dialogar com o sol, no sentido de mandar bilionésimas partes para não afetar muito a vida do cidadão aqui, de sol, para que também o cidadão não sinta ou não escureça muito ou não sinta muito o sol, apesar de que o sol também faz bem, né? O sol faz bem, traz vitamina D naturalmente. Sim. Mas muita exposição também prejudica. Estás a ver? A situação do Zango é uma questão criminosa. Significa que cada cidadão do Zango, está fervido no chão, não é? Cada cidadão do Zango podia se erguer para meter o governo angolano no tribunal. E o governo ou refazer, que é corrigir a situação, ou indenizar as famílias pelos danos, danos físicos, danos morais, e esses danos são as chacotas que eles vivem nas redes sociais, porque as pessoas foram imbecilizadas a pensar que é culpa do indivíduo que vive no Zango sofrer aquele sol. Não é culpa dele, ele também é só vítima. Já vamos mesmo, estamos na reta final. Osvaldo, remate final. Bem, o meu remate final, eu apelo aí às instituições de direito que façam aquilo que devem fazer. O povo os elegeu para dar qualidade de vida no seu cidadão. Por favor, deem qualidade de vida. Nós temos rios em abundância, temos um sistema funcional de educação não funcional. Por favor, tudo começa pela educação. Então, por favor, quem está a governar, que dê a qualidade de vida a seu cidadão e Angola sairá a ganhar. Sim, senhor. Não, o Pique, já que está aqui. Ok. Remate final. Bem, para rematar, eu queria que o novo governo olhasse e se despisse dessa questão de fanatismo, se despisse dessa questão de amiguismo, prendesse quem efetivamente cometeu crimes.
cometeu, vai preso. Não tem que negociar com esse pessoal, porque é até mais criminoso do que aquele que rouba uma botija, né? O Gensa disse muito bem, que o que rouba uma botija afeta uma família, mas o que rouba milhões afeta toda uma nação. Então, esse é mais criminoso do que esse menino que roubou a botija. E porque essa pessoa que rouba milhões é instruída e conhece a lei. Então, se você conhece a lei, você tem mais responsabilidades de cumprir aquilo que são os procedimentos da lei do que aquele que não conhece. E mais, aquele que não conhece só conhece porque o sistema de ensino falhou com esse país. Não educou as pessoas no sentido deles conhecerem o que é dever e o que é direito. Programou as pessoas, hoje as pessoas são aparelhos que reproduzem tudo aquilo que lhes são dito. Nós somos meros papagaios, então o governo atual tem que culpabilizar de facto quem cometeu, ir para ali, para as cadeias e ver aquela população carcerária de mais de 22 mil habitantes para ver se reduz ou promove um programa de educação melhor para aqueles cidadãos, para não saírem dali pior do que já foram. Agora, queria dizer que também considero de alguma forma alta, porque a população carcerária é um pouquinho equivalente à população do coiso. Ali em Massangano há uma região ali com alguma que é o parque da Kisama. Sim, na Kisama vivem 26 mil habitantes. Sim, na prisão vivem 22 mil habitantes. Quer dizer, exatamente, menos 4 mil habitantes. Significa que tu tens a população da Kisama toda presa. E as estatísticas, para nós, para esse modelo de crime que ia ter, porque nós que estamos a estudar, por exemplo, as falcatruas, ou pelo menos o raio de ação, não diria bem falcatruas também, o raio de ação, por exemplo, do cartel de Medellín, por exemplo, nós conhecemos o que é crime de verdade. Não, esses miúdos não são criminosos, não. Estou a dizer, não, eu estou a dizer só o que é crime de verdade na perspectiva do que eles consideram, do que o Ocidente considera. Não é que eles sejam isso, né? Não, também só são um grupo. Exatamente. O cartel de Medellín, que era o cartel liderado por Pablo Emílio Escobar Gaviria, em companhia com o Gacha mexicano. O cartel de Medellín teve mais coração do que o governo de Angola desde 40 anos. Sabe por quê? O cartel de Medellín até construiu casas. Eles são bandidos, construíram casas. Você estava lá no poder e fizeste o quê? Não, estou agora só a referir. Na perspectiva da eliminação dos inimigos. Não posso ser irônico. Exatamente. Até o cartel de Medellín, que era um bandido, tinha humanidade para construir casa para os pobres. Tinha humanidade para meter água na periferia. E você que é governante angolano, fizeste o quê? És pior que o Pablo Escobar, porque o Pablo é recordado. Os nossos não vão ser. Sim. Morreu, vão lhes meter na caixa de Itafora. Porque aqui também existe uma pressa muito grande de Itafora essa gente. Só está à espera que os corações rebentem, meter na caixa e deitar fora. Porque você não deixa nada como recordação para aqui para as pessoas, entende? Não foi útil. Não foi útil. Você assassinou milhares de pessoas. Por isso é que a gente infantizou genocídio cultural, genocídio social. E o físico, né? Mano, isso não é... Era uma máquina, uma máfia. E para te deixar mesmo já terminar, gangues, então, por exemplo, a forma como o cartel de Medellín se livrava dos seus inimigos era brutal. Metia bomba e rebentava. Esses miúdos não fazem isso, Cota Miguel. Esses miúdos, se você puser pão, puser um calçado, uma calça em condições, eles vão andar na linha. Até vão contribuir para o país, sim, né? E vão andar na linha. E eles esquecem que os governantes são recordados pela forma como tocam os seus cidadãos. Exatamente. Ou são esquecidos também pela forma como maltratam. Vão ser esquecidos. Por isso que eu disse, o povo tem um sentimento que só está à espera que o coração comece a explodir para meter nas caixas. Os governos angolanos, esses daqui do passado, os gatunos que roubaram. O povo só está à espera, comecem já a morrer para meter na caixa e deitar fora. Porque não vão ser recordados. Foram pessoas muito cruéis, enquanto tiveram a gestão do Estado angolano. Enriqueceram as famílias, dilapidaram a pátria, foram buscar o compadrio e o clientelismo estrangeiro para saquear a nação. Chinês, por causa do empréstimo que deu para Angola, as linhas de crédito chineses deram chapada na cara nos angolanos aqui, era normal. Se você gritar, caça militar, tá entendendo? Você até para caça militar eu tenho que fugir, vão vir me agarrar. Quer dizer, usavam até uma instituição do Estado, afeta a presidência da República. E que tinha que
Para proteger o Para cidadão? proteger um cidadão chinês que está a esbofatear um angolano. Ele está a pagar um salário para um cidadão que trabalha um mês de 22 mil kwanzas, mano. Na pedreira. Olha, agora há um problema, por exemplo, fala-se do Sampá, que era o Sampá. O Sampá é um grande exemplo. Pois, na sim. China tem-se que O Sampá traiu o partido chinês e foi o Sampá estava fazendo negócios aqui. Prisão perpétua. Aqui. Tem prisão perpétua. Os amigos dele estão aqui. Pois. O Sampá que está preso na China. Os amigos estão aqui. O nosso Estado também tem que fazer o que fizeram ali no Sampá. É igual. Porque o Não Sampá pode roubou o negociar governo com chinês e criminosos. o Partido Comunista Chinês. Roubou. E os o nosso amigos dele governo saíram. não pode negociar com criminosos. Não, nem deve. Tá Nem vendo? deve. Isso é Então o questão governo de tem que Estado. ter o equilíbrio, tem que provar ao povo que o setor da justiça está a ter uma mudança efetiva e institucional que não se baseia nas pessoas. Porque o antigo presidente do Tribunal Constitucional, do Tribunal de Contas, ele inviabilizava, porque ele iam lhe dar a cada mês 12 relógios de 16 mil euros. Fatos caros, comer boa carne, bife abatido, com o compadre demandou do tipo do Lubango, até as fazendas criadas em Angola são criminosas, porque têm mais carros escondidos roubados nos ministérios do Estado do que abacateiros e laranjeiras, porque o povo tem fome, então não tem boi de fazenda, não tem comida. As fazendas foram transformadas em resorts sexuais. Traz as miúdas aqui, dormir as miúdas ali. Não produziam nada. Eu tinha um cota que me dizia. Além de doenças sexualmente Eu transmissíveis. tinha um cota que me disse uma vez que. Uma vez foi numa das fazendas de um desses cotas. Encontrou lá 8 cotas a rir, depois já barriga grande. Até mudam já o timbre de voz por causa disso. Tá entendendo? A rirem, bué. Sabe qual era o desafio deles? Quem come mais testículos de cabrito? Agora você imagina, para encher uma panela de testículos de cabrito, Quantos cabritos têm que ser abatidos? Está a ver essa gente? Bom, posso agradecer o pessoal que esteve conosco, o Tony Amaro, Edgar Xango, Bauer Delgado, Kibuco, Kianjinge, Sérgio Maurício, Francisco Mendonça Tadeu, o Guelenga do Rivaldo, o Sérgio Maurício, o Jono, o Improvável, o Hélio Montra Quingana, Kibuco, novamente, Armando Joaquim, Manuel Bango, Longa da Banga, Paulo Airosa, Gil do Capitango, o Graça Teixeira, o Cizenego, o Atielo Oribir. Esse é o Afrogênese. O Afrogênese, ok. Portanto, todos esses, Orlando Justo, Chipindo, o Aurélio Lucamba, portanto, AP Albino, Manuel Bango, Lu Árabe, portanto, tem muito nome, Carlos Miguel Carlos, portanto, todos esses e outros amigos que viram em direto e outros que ainda vão ver, eu agradeço imenso o facto de vocês dispensarem este vosso tempo para uma conversa de pessoas que estão a refletir sobre o país. Somos nós que sofremos na carne as vicissitudes por que passamos, e então são estes, e somos nós, que temos que dar algum exemplo e trazer uma contribuição verbal, uma contribuição individual para este coletivo que efetivamente quer endireitar o país. É a altura de cada um de nós contar a sua verdade, falar a sua verdade, e fazemos-lo aqui sem anuência, porque isto aqui é um microfone, uma televisão aberta para todo mundo. Eles são meus há muito tempo e eu conto com eles para essas análises. Esses são os meus analistas alternativos. Portanto, o que tenho que pedir para vocês é só dizer alto nível! Alto nível! Não custa nada.